Olá, meus amigos, uma boa noite. Estamos juntos mais uma vez, começando mais uma live através das redes sociais. Vamos bater um papo nessa noite. Eu, Joanildo Silva, e você que está aí do outro lado acompanhando, portanto, nossa transmissão. Aqueles que forem chegando vão sinalizando por gentileza para que possamos começar essa conexão nossa usando a rede social como mecanismo também de interação entre as pessoas. Opa, as pessoas estão chegando. Eliane Brito sempre fiel aí, hein? Toda semana. Luana Valker também. Alguns amigos são cativos, já todas as noites, amigos parceiros conosco. Ramon Amaral, eu tive o prazer de conhecer essa figura no calçadão de Copacabana, gente. Daniel Oliveira, Antônio Júnior, Luana. Opa, boa noite, Luana. O Ramon Amaral, ele faz mentalismo, tá, gente? E é um dos grandes nomes do mentalismo no Brasil. Então, Ramon, pode até colocar pra gente aí, sinaliza por gentileza, quando vai ser o próximo evento que você vai estar presente dando curso, tá certo? Daniel Oliveira, boa noite, meu ilustre. Boa noite, Daniel. Dani Brito, boa noite. Boa noite aos amigos e amigas chegando, portanto, nesse bate-papo nosso através do Facebook, através também do YouTuber, já que esse material será disponibilizado também lá no YouTuber. Então, posteriormente, ou seja, a partir de amanhã, na verdade, as pessoas já poderão encontrar esse material para poder assistir a esse bate-papo e interagir, obviamente, deixando também comentários e nós responderemos logo em seguida, tá certo? Neuza Castro, boa noite, Neuza. Lucimara Fraga, Matheus Silva. Ramon, daqui a pouco tem uma live com o Cossalto. É uma boa. O cara é show de bola. Henrique Brito, Matheus Silva, boa noite. Quem mais? Agora mesmo lembrei da live, apareceu o sinal aqui. Tá certo, Bianca Couto, Zulima, Paulo Luciani, parece nome de origem italiana, né? Bianca Couto, boa noite. Bela Fiore aqui. Jonatas Ribeiro, Sônia Ribeiro, quem mais está chegando? Pois bem, gente, vamos lá. Essa noite falaremos sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, um tema que está muito em evidência, apesar de que as pessoas nem sempre sabem lidar com suas emoções, nem sempre sabem lidar com aquilo que eles sentem. Então, a inteligência emocional é um assunto que é extremamente necessário ser discutido, principalmente para profissionais, a depender das áreas em que atuam. Um exemplo disso são médicos, por exemplo, que passam por situações de extremo estresse, professores e outras áreas, o próprio psicólogo também, um psicanalista, um terapeuta de modo geral, ele também passa por situações onde é necessário um controle maior das suas emoções, até porque ele vai estar em contato direto com as emoções de outras pessoas, outras demandas, e às vezes essas demandas dialogam com as demandas dele, e aí, quando há essa conexão, é importante que ele tenha um bom controle emocional para que a técnica possa se sobressair e ele, obviamente, não seja vencido pela emoção. Pois bem, para quem está chegando agora, meu nome é Joanildo Silva, sou hipnoterapeuta Omni, tenho uma formação sólida em hipnose, por sinal, graças ao nosso grande bom Deus, consegui mais uma conquista essa semana. Vamos fazer o curso de Master Practitioner em PNL no mês de julho. Miriam Moraes, um abraço, Miriam. Vamos nos encontrar aí em abril, hein, Miriam? A Eric DS, um abraço também. Pois bem, então faremos o curso de Practitioner em PNL, Master Practitioner também em PNL, e estaremos agregando a técnica que já usamos, que é a hipnose, agregando a PNL, Programação Neurolinguística. Então, dentro de alguns dias ou meses, não melhor dizendo, meses, né? Começaremos a trabalhar também com cursos de PNL. Obviamente, percebam como é importante buscar uma formação sólida. Eu poderia começar a dar curso de PNL, já que eu tenho um pouco de domínio da técnica da PNL e aplico algumas coisas dentro do curso da hipnose. No entanto, é necessário haver responsabilidade, seriedade para com o trabalho que se realiza. Então, nesse sentido, eu busquei um curso com a qualificação, um curso consistente, sólido. Serão 2 semanas de aula, gente. 2 semanas intensas. Uma semana de practitioner e outra semana de master. Gente, que honra! Bruno Cossalter está curtindo minha live, meu Deus.
Cara, você se tornou um fenômeno, um referencial no Brasil, tá? Ainda vou no curso seu. Você e Ramon aí estão arrasando, certo? Antônio Júnior, Adroaldo Lima, o Adroaldo disse: quero ver você me hipnotizar, Joanildo. Pois bem, Adroaldo, seu dia vai chegar, não se preocupe não. E a hipnose, Adroaldo, é uma coisa tão simples, simples no sentido de que a nossa mente, Adroaldo, ela entra em estado de hipnose naturalmente. Ninguém faz nada com você não, Adroaldo. É a sua mente que lhe permite acessar esse estado fantástico, tá? A sua mente que lhe permite isso. Uma das coisas, gente, que eu agradeço muito a Deus foi ter acessado essa técnica, conhecido essa ferramenta fantástica chamada hipnose. Agora há pouco, por exemplo, eu sinalizei, né, o fato do Bruno estar aí acompanhando a nossa live. Daqui a pouco também tem uma live dele, tá? E o Ramon também. São duas figuras assim, são referências na hipnose e no mentalismo, principalmente, no Brasil, tá? Então ter pessoas como eles acompanhando aqui uma live minha é uma honra, sem sombra de dúvida. Viviane, forte abraço, hein? Viviane, psicóloga de Feira de Santana, parceira nossa. Adroaldo, quero ver. Né? Adroaldo diz: quero só ver, tô aguardando o grande momento. Ah, certo, Adroaldo. Colocar você aí num estado de hipnose bacana, sentir um relaxamento, poder acessar estados mentais e reprogramar sua mente. Pode ter coisas em você, Adroaldo, que você quer mudar e que talvez você não tenha tido a oportunidade ainda. E a hipnose pode te ajudar nesse sentido. Hoje eu conversava com uma profissional, também terapeuta, sobre o Theta Healing, que é uma técnica fantástica de reprogramação mental, de quebra de crenças e de autocura. Por que autocura? Porque é a mente do sujeito que promove a cura. Patrícia Almeida, um abraço. Verusa Borges também. Então é a sua mente que produz isso. Muitas das coisas que nós sentimos no corpo são doenças psicossomáticas, ou seja, são problemas que foram somatizados no corpo a partir de uma demanda emocional. Quando você descobre isso, você começa a trabalhar isso no campo da reprogramação mental, você consegue trazer essas transformações também para o corpo físico. Então não é um milagre, é apenas a sua mente produzindo o que seu corpo precisa, ok? Então é isso. Quem for chegando pode ir sinalizando que nós vamos começar o nosso bate-papo então falando sobre inteligência emocional. Na segunda-feira passada, eu estive na cidade de Itaitê, abrindo a programação da formação pedagógica aí, da Jornada Pedagógica 2018 daquele município. E na oportunidade eu falei para os professores ali presentes, professores, coordenadores, gestores escolares, tá? Sobre inteligência emocional. Foi um momento muito bacana, até porque foi bastante diferente do convencional, né? Geralmente se faz jornada pedagógica em lugares fechados. Lá em Itaitê fizeram na praça pública, eu achei aquilo fantástico. Então os professores sentados, muito bem organizados, mesas, cadeiras, todo mundo sentadinho confortavelmente. E nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre essa inteligência emocional. Como lidar com as nossas emoções. E aliás, quando é que somos vencidos por elas? Porque também somos. Somos feitos de carne, gente. Somos mortais, como diria Sócrates. E essa nossa mortalidade traz também questões que são inerentes à nossa natureza. Então, nós temos que aprender a lidar com essa natureza, aprender a lidar com a nossa mente. Essa mente que passa por um processo de evolução, tá? Esse processo de evolução é em função das novas informações que vão chegando à nossa mente. Obviamente que essas novas informações vão gerando novas programações. E como essas programações vão interferir em nossa vida é que é a grande questão. Leandro Portugal, um abraço. Nilda, colega minha do tempo de infância, Nilda. Ana Catarina, boa noite também. Quem mais? Olha os professores, hein? Atenção, professores. Esse assunto é bem interessante para vocês também. Começamos os 200 dias letivos há poucos dias. Então vocês terão todo ano para trabalhar com a molecada aí, trabalhar com os alunos da rede, seja rede municipal, seja rede estadual, seja rede particular, não importa. E você, professor, passa também pela questão do desgaste físico e mental. Como lidar com isso? Como não se deixar vencer pelas emoções? Sentir emoção, gente, é uma coisa boa. Amar é uma emoção, né? Sentir amor é uma coisa fantástica. Paixão, desejo, são emoções naturais. Agora, e as outras emoções? A raiva, o medo, a frustração, são sentimentos e emoções que vão brotando naturalmente ao nosso
no nosso caminhar nessa terra. E aí é importante que você entenda quando essas emoções começam a aparecer e como você vai lidar com elas. Então, essa é a grande questão, que é o que nós vamos falar justamente hoje. Rose, conselheira tutelar do município de Boa Vista do Tupim. Um abraço, Rose. Nice Santana e todos os demais. Vamos lá. Vamos começar então, portanto, entrando na parte, digamos assim, do conteúdo de fato da nossa live, do nosso bate-papo. Luciana Santos, um abraço, querida Luciana. Gente, quando nós falamos em inteligência... Boa noite, Nice. Obrigado, Deus te abençoe, ela diz, agradeço. Quando nós falamos em inteligência, vamos falar como professores, ok? Então nós temos um aluno na nossa rede. Isso, muito pertinente informação, valeu, Nilda. Quando nós temos um aluno na nossa rede, ou um aluno na nossa escola, ou quando nós temos uma criança a qual nós estamos dedicando tempo e carinho para ensinar, aí nós começamos, quem sabe, ensinando matemática para essa criança. Aí nós falamos, fulano, 2 e 2 são quanto? Aí a criança vai e diz, 2 e 2 são 4. Mais 2, ela diz 6. Mais 2, 8. Aí o professor, ou quem está ensinando, o tutor daquela criança, vai dizer, gente, que criança inteligente. Ela consegue decodificar o que está sendo proposto, consegue pegar o que seria uma situação problema e transformar isso em conhecimento. Quando ela aplica isso na vida prática, aí o professor entra em êxtase. O meu aluno, ele é inteligente. Aí o professor pode, por exemplo, ensinar o aluno a soletrar. Ensinar o aluno, então, a entender como as sílabas se juntam, elas formam palavras e juntas formam frases, e das frases formam textos. E a criança assimila aquele conhecimento, coloca em prática e começa a formular suas próprias frases. Aí o professor fica maravilhado e diz, gente, eu tenho um aluno extremamente inteligente. Perceba que a nossa ideia de inteligência é a ideia de pegar uma informação, assimilar o que ela corresponde e dar aplicabilidade a essa informação. Isso para nós é inteligência. Ou seja, essa capacidade nossa de dar função à informação recebida anteriormente. Até aí tudo bem. Então, nós conceituamos, digamos assim, o que seria a educação. Ou melhor, o que seria a inteligência. Ao falar de emoção, aí nós vamos partir para um campo altamente subjetivo. Porque o que é a emoção? A emoção é aquilo que brota em nós de forma extremamente espontânea, é aquilo que brota em nós, às vezes, por um gatilho, por um estímulo externo, ou, às vezes, simplesmente está lá dentro de nós. Beto Barros, grande parceiro em Brasília. Estaremos em Brasília fazendo, portanto, o curso de hipnose. Ricardo Alexandre, um abraço, Ricardo. Pois bem, então as emoções são aquilo que brotam naturalmente dentro de nós. E aí, emoções nós temos diversas. Nós temos as emoções mais primitivas, ou seja, aquelas que vêm desde a nossa infância, do tempo mais inicial da nossa chegada nesse planeta, até as emoções que são trazidas agora na nossa fase adulta. Ok? Ok. Como lidar com essa emoção? O que seria então inteligência emocional? A inteligência emocional, gente, se dá quando você pega essa compreensão de realidade e você consegue decodificar a emoção que você sente, entender que emoção é essa e perceber se essa emoção está tomando você ou não. Vamos pegar uma situação hipotética. Um professor que chega na escola, por exemplo, e por algum motivo ele diz assim, olha, eu não gostei da coordenação pedagógica. Meu santo não bateu com o coordenador. Isso pode acontecer, viu, gente? Ele não sabe explicar o porquê, mas há um motivo dentro dele que faz com que ele tenha rejeição pelo coordenador, ou pode ser pelo gestor, por exemplo, ou pelo patrão dele na empresa privada. Não importa. Ele não sabe dizer porquê. Ele não sabe dizer porquê, mas ele sente aquilo. Aquilo dentro dele é real. Ok? A questão é, às vezes, essa emoção, mesmo sendo sentida, ela é fruto de uma história anterior do sujeito. E aquela pessoa que ela viu, seja ela coordenadora, seja ela diretora de escola, seja ele dono da empresa, ou chefe dele, gerente, não importa. Às vezes a reação que essa pessoa tem para com essa figura superior
pode se tratar de uma transferência, onde ele está transferindo para aquela figura de autoridade uma emoção que ela tenha negativa para com uma figura de autoridade no seu passado. Que pode ser um pai, por exemplo, pode ser uma mãe, pode ser um tio, pode ser um tutor que foi severo com ela, por exemplo. Você percebe que na hora que o sujeito chega e diz: meu santo não bateu com o meu chefe, não gostei do meu chefe, necessariamente aquela emoção, ela pode não ser... Veja bem, a palavra verdadeira aqui não é que a emoção seja falsa. A emoção é verdadeira, realmente há uma raiva, realmente há uma rejeição. No entanto, a interpretação dessa rejeição se dá a partir de premissas que não são verdadeiras. Entende? A premissa, a base que gerou essa emoção é uma compreensão da circunstância que não é real. Não é real. Ele até acredita que o chefe seja insuportável porque ele é insuportável. Mas quando ele vai buscar, investigar essa informação dentro dele, aí via análise, via regressão, independente do processo, ele vai perceber que existe algo dentro dele que sinaliza uma rejeição para com a figura de autoridade. E ele não sabe. Ele não identifica a princípio sozinho. Percebe isso? Então a inteligência emocional vai vir como aquilo que vai instrumentalizar o sujeito a entender o porquê ele reage da forma como reage para com aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que teve um relacionamento que se frustrou ao longo do caminho, quem sabe uma relação onde ele foi traído. Vamos imaginar um homem, ou pode ter sido uma mulher, que foi traído pelo seu parceiro ou parceira. Aí ele arranja uma outra pessoa. O relacionamento terminou, ele arranja uma outra pessoa. Ele então agora vai ter um novo parceiro ou parceira. Nesse novo relacionamento, ele pode começar a fazer transferências, atribuir sentimentos a essa atual parceira ou parceiro, mas sentimentos que não são dela, entende? Desconfiança, inveja, uma série de sentimentos que ele acredita serem legítimos e verdadeiros, e na verdade, o que há é o quê? Uma transferência de uma pessoa para com a outra. Tem um artista brasileiro aí, eu não vou entrar no mérito da questão, não vou dizer o nome dele, mas que ele era casado com uma loira, muito bonita por sinal, que agora já está casado com outra pessoa. Ele era casado com uma loira, os dois terminaram o relacionamento, ela seguiu a vida dela, e ele arranjou um outro relacionamento com uma mulher também loira e com um biotipo idêntico ao anterior. Percebe que na cabeça dele o que ele estava buscando era uma representação imagética da figura anterior? Se eu não estiver enganado, esse relacionamento dele não deu certo e ele arranjou outra namorada, também com o mesmo biotipo. É a mente simplesmente repetindo a ação. E a mente repete a ação apenas com uma finalidade, buscando uma solução. O problema é que sozinho o sujeito não encontra essa solução. É importante que ele tenha capacidade de entender o que está ocorrendo com ele e a partir disso ele tem um insight. A partir disso ele tem esse estalo. Ah, agora eu entendi o porquê isso está acontecendo comigo. A inteligência emocional é muito mais do que decodificar matemática. A Edmar Tavares, grande Tavares, um abraço. Meu amigo Joanildo, grande guerreiro, boa noite. Parabéns para você também, meu querido Tavares. Pois bem, inteligência emocional é muito mais do que você decodificar sinais, juntar sílabas. Inteligência emocional é muito mais do que isso. Inteligência emocional é você primeiro entender a si mesmo, partindo da máxima socrática. Entenda quem você é, entenda a sua história de vida, entenda onde você chegou, de onde você saiu, entenda essa linha do tempo onde você está inserida ou inserido. Ao compreender isso, é muito mais fácil você assimilar o que acontece com você. Uma pessoa, por exemplo, que tenha hábitos, a exemplo da glutonaria, né, come demais. Quando você vai investigar a linha do tempo do sujeito, ele pode ter sido alguém que passou por muita miséria na infância, muita pobreza na infância. E ele apenas repete o ato, um ato desesperado e inconsciente de não faltar alimento. Então, para não faltar alimento, ele come bastante. Gente, perceba que a nossa história determina quem nós somos. Então, inteligência emocional
é muito mais do que entender que amor é amor, paixão é paixão. Inteligência emocional é entender, acima de tudo, a si mesmo. Como eu reajo diante de tais circunstâncias? Se eu tive um relacionamento, por exemplo, que se acabou em função de sei lá o que, pode ter sido ciúme, traição, bebedeira, não sei qual foi o motivo. Se esse relacionamento acabou e começa um outro relacionamento, é importante que o sujeito entenda o que ocorreu nas suas emoções, para que no próximo relacionamento ele não repita as mesmas ações, porque senão o fracasso será o mesmo. A Eliane Brito coloca, e quando adolescente? Quando adolescente ainda tem um agravante, vamos dizer assim, Eliane, que é justamente a imaturidade. Quando adolescente, na cabeça do adolescente, existe uma ideia de eternidade. E a eternidade do adolescente se faz naquele momento. Então tudo para ele é extremamente intenso. Ele ama alguém, esse amor é eterno, é platônico, esse amor toma ele de tal modo que nada supera aquele amor. A pessoa amada até nem tem defeitos, a pessoa não tem defeito nenhum. Ele simplesmente cria um ser ideal. Na sua mente é um ser ideal. Esse ser ideal é perfeito. Esse ser ideal não pode ser questionado. E aí, quando alguém levanta qualquer questionamento sobre a pessoa amada, obviamente ele é inimigo. Esse é o pensamento do adolescente. Mas em compensação, esse mesmo adolescente ele é imaturo. Como assim imaturo? Esses sentimentos que brotam nele naturalmente, porque é da nossa espécie isso, esses sentimentos não estavam prontos. Esses sentimentos não foram trabalhados. E ao não ser trabalhado, sabe o que acontece? Ele explode muito facilmente. Porque um dos sentimentos mais naturais do ser humano é a raiva. A raiva é natural de toda e qualquer espécie. Toda e qualquer espécie, ela é violenta. O problema é que o ser humano consegue ser cruel. Então, um cachorro, ele é violento. Um animal silvestre, ele é violento. É da natureza das coisas. O ser humano também é violento. Uma criança, ela mesmo recém-nascida, ela consegue ser violenta. Ela consegue ficar nervosa. E do jeitinho dela, obviamente, ela expressa essa violência. Aliás, Marlene Klein vai falar da tirania do bebê, né? O bebê ele é tirano sobre a mãe. Ele governa a mãe. Pois bem, essa raiva que está dentro do sujeito é extremamente natural. Agora, como trabalhar isso? E na adolescência, o sujeito não tem ainda as competências necessárias para domar esse cavalo bravo, para domar esse instinto, esse ímpeto. E aí o que ocorre? Ele se torna não apenas violento, ele pode se tornar também cruel. E aí essa crueldade se manifesta às vezes no ambiente escolar com bullying, onde apenas não há uma agressão, é muito mais do que isso, há um ato de crueldade, onde o sujeito não apenas ofende, como se ofendesse fosse pouca coisa, não é isso, mas não apenas ofende, ele faz questão de fazer mal ao outro. E se não trabalhado emocionalmente esse sujeito nessa fase da adolescência, ele pode se tornar digamos, um adulto extremamente cruel e até com traços de psicopatia, porque ele não sente empatia pelo outro, ele não se compadece pelo outro, não há sensação de se colocar no lugar de. Um dia, deixa eu contar um caso aqui, um causo, como diz a gente aqui da região. Eu estava trabalhando numa repartição pública. Eu trabalho em repartição pública já há algum tempo, né? E um dia um amigo meu, na repartição pública, recebeu um rapaz da assistência técnica de informática. O rapaz devia ter seus 17 anos para 18 anos mais ou menos. Ele trabalhava em uma empresa de assistência técnica de informática. E ele foi lá para consertar computadores daquela instituição. Ao chegar lá, o computador não foi consertado, ele disse que a demanda era outra e não conseguiu consertar. Naquele momento, aquele meu amigo, ele foi extremamente agressivo com aquele garoto. Um garoto de 17 anos. 17 anos. E na hora que aquele garoto foi extremamente agredido, e ele não xingou o garoto não, tá, gente? Mas ele foi muito forte, muito violento. Usou palavras que eu não usaria com um jovem de 17 anos. Eu não sei nem se eu usaria com um adulto, mas ele usou isso.
e disse, olha, você é incompetente, errado é seu patrão, que não deu assistência à empresa e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Naquele momento, eu, mesmo não tendo 17 anos, me coloquei no lugar do pai daquele menino de 17 anos, porque eu tenho um filho de 18, e eu pensei como eu me sentiria se meu filho fosse tratado daquele jeito. E eu, naquele momento, me senti mal. E disse para ele, fulano, não faça isso. Você tem um filho basicamente da mesma idade, como eu também tenho. Se coloque no lugar do pai desse garoto. Como você se sentiria se seu filho fosse tratado assim? E aí ele, não é bem assim, e ele foi e voltou a si. Mas percebe que naquele momento havia uma ação desproporcional. Era um homem de mais de 40 anos, agindo com extrema agressividade contra um garoto de 17. Não precisava bater não, gente. Não precisa bater na pessoa para ser cruel. Não precisa bater na pessoa para que você consiga ferir ela. Basta você usar palavras que consigam chegar na fragilidade do sujeito. E às vezes a fragilidade do sujeito é uma coisa tão simples. Se uma pessoa é pobre, falta recurso, falta dinheiro, e você dizer para ela, de forma a depreciar, dizer que você é pobre, isso pode ferir o coração dessa pessoa. Porque a realidade da situação dela pode ser algo que já a machuque naturalmente. Então você não precisa fazer isso. Ser violento, eu digo, repito, é da natureza dos seres. Mas o ser humano, infelizmente, ele consegue ser cruel. Ele sente prazer na dor do outro. E é isso que tem que ser evitado. Agora, se você trabalha isso num adolescente, numa criança de pequeno, a criança não bater no coleguinha, ensinar a criança a dominar as suas emoções. E aliás, gente, tem escolas em São Paulo que já trabalham educação emocional dentro da sua grade curricular. Claro que nas diversificadas, né? Você tem a base comum, que é fixa, engessada, e você tem a diversificada. E cada escola fica a critério para usar o que quiser. Então, cada escola, cada secretaria de educação municipal. Então, tem escolas em São Paulo que já trabalham educação emocional com crianças. Sabe por quê? Porque você trabalhando com a criança, como identificar as emoções, quando identificar quando eu estou triste, como identificar quando eu estou alegre, como identificar o que é sentimento de carinho e afeto, quando identificar o que é ciúmes. Ao fazer isso com a criança, você faz com que essa pessoa comece a crescer já tendo capacidade de entender-se. E, obviamente, ele vai reconhecer a emoção assim quando ela surge e, obviamente, ele vai ter um controle muito maior. Então perceba que é importante trabalhar isso desde pequeno. Ensinar a criança não apenas a ser educada, mas ensinar a criança a entender e reconhecer o que é carinho, o que é amor. Então uma criança, por exemplo, que bate na boneca, para que bater na boneca? O que sua boneca fez? Sua boneca está aos seus cuidados, se for uma menina, né? Está aos seus cuidados. Cuide dela. Assim como seu pai cuida de você, ou sua mãe cuida de você, e você mostra para a criança que ela tem que ter zelo e cuidado com as coisas, mesmo as coisas que não estão vivas. Marildo Lopes, grande mestre Marildo, um abraço Marildo, eu conheci no Procef aqui em Itaberaba, o pupilo aí do Évero Mendes, grande outro mestre Évero Mendes. Agora pupilo não, que o Marildo já é mestre, doutor, já seguiu o caminho dele aí, mas é um grande profissional em linguística, acho que se não me engano, principalmente língua inglesa, tá? Rose Boaventura, boa noite, Rose. Gente, quem quiser sinalizar com alguma pergunta, se estiver dentro da nossa capacidade de resposta, vamos, obviamente, atender a vocês, ok? Como eu falava com vocês, eu vou estar fazendo o curso de Master Practitioner em PNL, e isso vai nos ajudar bastante também nos atendimentos, também nos cursos que nós promovemos em todo o Brasil, e isso vai dar muitas pessoas. Cauane, lindona Cauane, nossa Hipnoguel, lá em Araguaína, Tocantins. A Cauane é fantástica, gente. Hipnotiza com uma facilidade tremenda, tá? Uma habilidade imensa. E o bacana é que ela gosta de ajudar as pessoas. Isso é massa, gente. Pense uma menina, sabe, 10, 12, 13 anos, acredito eu, e que gosta de ajudar as pessoas. Então, tirar uma dor de cabeça com hipnose, aliviar uma dor, sabe? Ela gosta de fazer isso.
E o interessante é que eu pensava a princípio que ela queria fazer street, ou seja, ela queria aprender para fazer brincadeira. Não, ela quer aprender para ajudar as pessoas. Quer dizer, está muito bem encaminhada, né? Muito bem encaminhada. Você percebe alguém que quer ajudar as pessoas desde cedo. Então, a nossa sociedade, da forma como ela é, aliás, o Cecílio aí tá elogiando a Cauane aí, chamando de princesinha, e é uma princesa mesmo, viu? Pois bem, a nossa sociedade, desde do rompimento do medievo, nos ensinou, gente, a ideia do produza e se vire. Lembra da Idade Média? Lembra quando terminou a ideia dos feudos e você tem o surgimento das pequenas vilas e cidades, o movimento capitalista, mercantil? Sabe esse pensamento todo que chegou ao que nós estamos hoje? Onde as pessoas matam por um pedaço de pão, onde o homem é lobo do próprio homem? Essa sociedade onde você vai para a fila de emprego e você quer que a pessoa que está na sua frente passe mal para que o seu currículo chegue primeiro que o dele? Esta sociedade desumana, essa sociedade, ela tem que entender, antes de tudo, as suas emoções, entender que os outros também têm emoções e, obviamente, saber conciliar a sua demanda pessoal com a demanda coletiva, sem precisar ferir ninguém. Ah, ok. Sei disso, Cauane. Pois bem, gente. Então é isso, a nossa sociedade às vezes desumaniza o ser humano. Então você tem uma competição que é feita naturalmente dentro dos espaços escolares, dentro das empresas. O sujeito tem que trabalhar por produção. Quem produzir mais esse mês ganha uma bonificação. Quem produzir menos vai ser desempregado. E você cria uma competição tão grande entre os seres que estão ali dentro que eles se veem muito mais como inimigos do que colegas. Obviamente vai chegar um momento que um vai passar rasteira no outro. Independente desse outro ter família, independente desse outro ter emoção, independente desse outro se ferir. Então essa sociedade, ela está doente. Ela está doente. E é importante se discutir, sim, inteligência emocional. É importante discutir, olha, veja bem, é natural que você procure seu espaço dentro da empresa. É natural. Mas você precisa derrubar alguém, você precisa ferir alguém, você precisa magoar alguém. Se você precisa fazer isso, cuidado. Cuidado, sabe por quê? Porque as coisas vão, mas também voltam. Em algum momento essa roda da vida muda. E aí? Gente, sem querer fazer propaganda de si mesmo, longe disso, pelo amor de Deus, não vou nem dizer o nome da cidade, mas houve cursos de hipnose, por exemplo, que nós fizemos, mas conversamos com algumas pessoas que tinham vontade de fazer curso, sabe, tem um amigo, por exemplo, que eu podia ajudar, trazê-lo para o curso, faça o curso comigo, não faça com outra pessoa, já que você vai ter a oportunidade de fazer comigo, você não vai ter despesa com isso, eu vou lhe ajudar, você vai fazer, você vai criar uma profissão para você vai vencer na vida através disso, sabe? Não tem preço isso. Não tem preço você poder dar a alguém a oportunidade, uma, de se ajudar, duas, de ajudar outro, sabe? Se conhecer e a partir dali ele fazer seu caminho, obviamente, e depois ser um parceiro também de trabalho com você sem nenhum problema. Nós não temos inimigos, nós temos parceiros. E um dia uma pessoa foi me perguntou, mas Joanildo, eu não quero ir porque eu estou me sentindo assim, me sentindo assado, constrangido. Não, não faça isso. Ah, por que você está fazendo isso por mim? Eu disse, sabe por quê? Porque um dia você pode fazer isso por mim. Um dia pode ser eu precisando da sua ajuda. Então, aceite. E a pessoa aceitou, graças a Deus, e hoje está seguindo o caminho dela. Isso é muito bom e eu fico muito feliz. Cacau, grande Cacau. Caio Macedo, Bode Ramos, grande sonoplasta Bode Ramos, dos grandes trios aqui da Bahia. Pois bem, então inteligência emocional é isso, é você saber lidar com as suas emoções, é você saber que você também é humano, é saber que você tem que ter empatia pelo outro. Saber que o outro é um ser humano frágil também nas suas demandas e você não sabe quando é que esse ser humano está mais frágil ainda, então você deve ter todo esse cuidado. Célia, meu amor, boa noite, Celinha. Daqui a pouco eu mando teu negócio, Célia. Pois bem, gente, inteligência emocional sendo bate-papo de hoje aqui no Facebook. Lembrando que a partir de amanhã você já poderá encontrar esse nosso bate-papo também no YouTube, no nosso canal. Procure lá Joanildo Silva e você vai encontrar o nosso material. Eliane Brito, verdade, muito bem fazer o bem ao próximo. Eliane, se nós não pudermos fazer isso, estamos aqui fazendo o quê, pelo amor de Deus, né? Estamos fazendo o quê aqui? Se nós não pudermos ajudar as pessoas, estamos fazendo o quê?
E outra, um dia seremos nós. Um dia seremos nós, tá? A gente nunca sabe. Nilda Carvalho, Eduardo Luiz Freitas, um abraço. Eduardo Luiz é hipnólogo também, se não me engano. É hipnólogo também. Nós conhecemos tanta gente com hipnose, gente, no Brasil. Gente faz um trabalho maravilhoso. Um abraço, amigos de Curitiba. Olha, Curitiba, estarei aí com vocês. Quando eu for para Curitiba, já vou ter feito o curso de Master Practitioner, tá? Vou ter muito material. Pois bem, quando eu for para Curitiba, vou levar muito material, vai ser muito legal. Nós vamos aprender muito juntos. Vamos aprender muito juntos. Eu aprendo muito com vocês também, ok? Araguaína vamos estar em abril. Lembrando que em Araguaína vamos chegar mais ou menos no dia 10 e vamos sair no dia 16. Ou seja, do dia 10 ao dia 13 à tarde, estaremos fazendo atendimentos. Atendimentos lá com hipnoterapia, com o protocolo Omni. E no dia 13, 14 e 15, ou seja, 13 à noite, 14 o dia inteiro e 15 o dia inteiro, nós faremos então o curso de hipnoterapia lá em Araguaína, Tocantins. No dia 16, caso haja mais algum atendimento, nós o faremos e depois voltamos para a nossa querida Bahia, a terra do acarajé. Daniel Oliveira, parabéns, mestre, excelente esclarecimento. Obrigado, Daniel. Daniel, olha, vence hoje, hein? Vence hoje o primeiro lote de inscrições aí de Sobral. Então aproveita e corre lá, garante sua vaga, Daniel, com desconto, tá bom? Sobral, portanto, aí nós vamos estar lá, eu e o Daniel Medeiros, grande hipnólogo também daquela região, fazendo curso de hipnose prática e clínica. Como assim hipnose prática e clínica, Joanildo? Pronto, hipnose prática é a hipnose que você vai aprender uma série de induções rápidas e instantâneas e poder aplicar isso no street e no palco, caso você queira. E clínica, nós vamos entrar com uma série de protocolos muito interessantes para tratar uma série de problemas, uma série de demandas, tá? E dando eficiência, viu? Dando eficiência, Daniel. Tanto o pessoal de Araguaína, no Tocantins, quanto Sobral, Ceará, quanto Santa Maria, Rio Grande do Sul, quanto Curitiba, Paraná, todos esses lugares, deixa eu ver aqui, Feira de Santana, em agosto, que estaremos de volta. Todos esses cursos, gente, nós estamos trazendo o curso de hipnose clínica, mas com um protocolo extremamente eficiente, tá? Nós ensinamos a você a fazer a coisa acontecer. Ensinamos você a pegar o seu cliente, colocar ele em transe, trazer para ele todos os benefícios que ele espera de você e ao sair dessa sessão ele vai sair com o problema resolvido, ok? Eliane Santos Teixeira, um abraço, Eliane. Davi Tavares, um abraço. Lenícia Gonçalves. Quem mais? Quem mais? Vejamos. Joselito, grande Litinho, Boa Vista do Tupim. Grande Litinho, futuro vereador em Boa Vista do Tupim, quem sabe prefeito ou deputado estadual. Grande Lito, um abraço, meu querido. Pois bem, gente, o bate-papo de hoje é isso, inteligência emocional. Identificar as emoções, entender a origem daquela emoção, ela é verdadeira ou não, é bom entender. Um cara, por exemplo, extremamente ciumento, aquele sentimento de ciúme pode ser da ex-namorada, que rompeu o relacionamento com ele, e ele está projetando isso na namorada atual, ou, aí vamos para a psicanálise, ou pode ser um ciúme que ele tem da mamãe. Lembram disso? Lembram disso? Pronto. Teremos uma palhinha assim, viu, Daniel? Teremos uma palhinha assim. Como eu estava dizendo, então, às vezes o sujeito tem ciúme da mamãe. Como assim? Quando criança é natural, é extremamente natural que a criança, menina, tenha ciúme do papai e que o menino tenha ciúme da mamãe. O problema é que às vezes o sujeito não elabora isso muito bem na sua fase do Édipo, leva isso para a fase adulta. E aí, às vezes, ele não tem a mamãe mais viva, né? Às vezes não tem. E ele projeta essa mamãe na esposa. E aí o que acontece? Aí começam as brigas, porque ele começa a ciumar ela de todo mundo, começa a ter uma série de dificuldades. E às vezes também a esposa projeta esse Édipo mal formado do marido. E às vezes a briga é direta porque a mulher acha praticamente na cabecinha dela que está brigando com o papai. Mas não é o papai, é o marido. Sabe, essas relações mal trabalhadas na infância, gente, têm consequências que vão se manifestar em qualquer momento da vida. O grande problema é que as pessoas às vezes não identificam. Eu lembro do Rafael Krais quando ele diz, o problema não é o problema. Sabe? O problema não é o problema, ou seja, o problema não é o que aparece. O problema é o que não está revelado. É o que está no interno e o sujeito não verbaliza.
Ele não sabe dizer por que ele tem ciúme. Ele não sabe dizer por que ele não gosta. Ele não sabe dizer por que ele cismou com a cara da esposa ou do esposo. Ele não sabe dizer por que ele tomou ódio do chefe. Ele não sabe. O problema, volto ao pensamento de Rafael Krais, não é o problema. Ou seja, o problema não é o ódio do chefe. O problema está por trás desse ódio. Onde está o problema de fato? E aí só um sujeito que trabalha o autoconhecimento, através de terapia, ele vai identificar o problema. Aí sim, o problema raiz. O problema que gerou as outras demandas. O problema que gerou, então, essa situação que impede a ele de ser pleno, de ter sucesso, de ser eficiente. Então o sujeito passa por 2, 3, 4, 5 casamentos e não consegue. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Na história desse sujeito, ele tem que encontrar onde está essa demanda e, obviamente, resolvê-la. Ok? Nosso bate-papo de hoje sobre inteligência emocional. Se tiver alguma pergunta, se quiserem finalizar, fique à vontade. O nosso bate-papo, portanto, falando sobre essa questão que é tão natural nos dias de hoje. Profissionais que passam por situações de estresse. Lembrem que professores, enfermeiros e médicos, e também, obviamente, profissionais da área de psicologia, podem passar pela síndrome de burnout, que é o quê? Uma síndrome que dá desgaste emocional. Então o sujeito se esvai, o sujeito se acaba, ele perde as forças, mentalmente principalmente. Mara Silva, grande Mara, um abraço, minha querida Mara, em Araguaína, Tocantins. Então, essas questões que levam ao desgaste emocional, ou você trabalha, ou você vai viver com desgaste emocional constante. Aliás, uma das técnicas muito eficientes para o desgaste emocional é você colocar o sujeito em Theta Healing, tá? Ou Ultra High, Ultra Healing, que são técnicas patenteadas pela Omni, protocolos da Omni. Rosilene Lima, um abraço. Quem mais? Deixa eu ver. Pam, 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 pam. Mara Silva. É isso, gente. Nosso bate-papo hoje, o tema foi esse, tema central, inteligência emocional, sempre às quartas-feiras, falando sobre algum tema relacionado à nossa vida, ao nosso cotidiano e que dialoga com as nossas questões psíquicas. Minha formação é em filosofia, inicialmente, e estou hoje hipnoterapeuta Omni, formado, portanto, na equipe do Rio de Janeiro. No mês de dezembro de 2017, tivemos como professor instrutor o nosso querido Bruno Tricárico. E, obviamente, esteve conosco lá o nosso querido Thales, grande Thales, que agora também está pelo Brasil dando curso de hipnose, grande profissional. Lá tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, a exemplo de Jucá, a exemplo do Rafael Gibson, a exemplo do Igor, a exemplo do nosso amigo de... Rapaz, estou com o nome dele aqui agora, meu Deus. Ele vai fazer um curso em Salvador também, muito bom. Esqueci o nome do filho da mãe, tá certo? Mas ele é de Alagoas, tá? De Alagoas. Eliane, um abraço, boa noite, muito bom. Pois bem, o nosso bate-papo é esse, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem vamos trazer outro tema. E vocês podem sinalizar qual tema gostariam que nós falássemos também. Aqui é muito democrático, muito aberto. O bacana das redes sociais é isso, é abrir essa possibilidade da conexão, mas uma conexão que não é apenas uma conexão de internet, é uma conexão do humano com o humano dialoga com o humano, e nesse diálogo nós vamos construindo a nossa convivência coletiva. Tá certo? Fiquem com o Papai do Céu. Semana que vem voltamos, se Deus quiser, com mais um tema que seja do interesse de todos. Um abraço e tchau, tchau.